Olá pessoal, eu sou Sérgio Marconi. E eu sou Joaquim Gama. Olá Joaquim, tudo bem com você? Tudo jóia nesse calor terrível da Tá capital da mesmo, Bahia. tá mesmo, tá mesmo. Tivemos que fazer uma edição extraordinária, interrompendo temporariamente a nossa série sobre a modernidade, porque as últimas semanas o Brasil ferveu e a gente se sente assim meio que na obrigação de pelo menos conversar com nossos ouvintes para tentarmos entender juntos tanta coisa que aconteceu nesse período, não é Vamos, mesmo? te... Vamos tentar. Esse programa é uma tentativa, né? É uma eterna tentativa, estaremos sempre tentando. O Inatuais número 6 entrar no ar em edição extraordinária, interrompendo nossa série sobre a modernidade, para discutir alguns temas quentes do Brasil ocorridos nas últimas semanas. Vem com a gente e vamos ver no que deu um furo de reportagem. Vamos falar também sobre a morte do miliciano, o desabafo do general e a resolução pacífica de uma greve com a utilização de uma retroescavadeira. Foi bem pacífico esse processo aí, a gente vai discutir hoje aqui no Inatuais. Convidamos você, ouvinte, a ficar com a gente, para a gente ver se ao final a gente tem alguma clareza sobre tantas coisas que têm acontecido em tão pouco tempo em nosso país. Lembrando que Inatuais está no YouTube e está de volta ao Spotify, também no Anchor, uma plataforma muito legal na qual vocês podem, inclusive, nos enviar comentários em áudio. Olha que beleza! Não se esqueçam de favoritar e se inscrever em cada um desses canais, por favor, queridos ouvintes. O seu like é muito importante para nós. Vamos logo, sem muitas delongas, para o nosso primeiro bloco, né? O Inatuais dá o pontapé inicial, discutindo a confusão envolvendo a repórter Patrícia Campos Melo e o marqueteiro Hans River, nome de artista. Tudo começou quando a repórter usou o marqueteiro como fonte de matérias que comprovariam o uso de disparos via WhatsApp que beneficiariam a campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Mas a história sofreu alguns reveses, né, Joaquim? Em depoimento há 2 semanas na CPI das fake news, também conhecido como CPI dos memes, Hans River não só falou que os disparos haviam sido feitos para a campanha do PT e do PMDB, dizendo que nunca fez o trabalho para a campanha do Bolsonaro, como também acusou a repórter Campos Melo, essa é uma parte muito feia da história, de ter sugerido ir para a cama com ele em troca do furo de reportagem. Isso tem gerado uma confusão danada. Você viu isso aí, Joaquim? O presidente usou esse termo, não tentou, fez um trocadilho, e aí parece que gerou um mal-estar, parece que a mídia está falando em uma agressão terrível à moça lá, a jornalista, né? Os termos utilizados são que o presidente agrediu a jornalista. E o bafafá tá comendo solto. Para muita gente, esse é o grande ponto bafão, né? Dos últimos séculos da história da humanidade. Pelo jeito que está sendo tratado, parece que é, né? Tem muita coisa nebulosa nisso, porque ele foi contatado pela repórter para levantar as histórias dos disparos do WhatsApp. Isso o jornal Folha de São Paulo estampou pouco antes da eleição e provocando uma instabilidade na campanha. Automaticamente os opositores, né, os candidatos opositores recorreram ao TSE para embargar a chapa do então candidato Jair Bolsonaro e nesse momento, para a repórter Campos Melo e para o jornal, o Hans River era uma fonte confiável. Ao chegar na CPI e olhando olho no olho, né, no olho do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, atual deputado Rui Falcão, ele disse, não, os disparos foi para você, foi para o seu partido. Então, a história tomou um revés enorme. E uma coisa muito interessante nessa história, Joaquim, é que o foco da CPI, que é justamente, no caso da ida do Hans River lá, era para
falar a respeito de disparos feitos no WhatsApp, isso ficou de escanteio, né? Ninguém fala de ele ter dito que fez os disparos para o PT, e todo o foco passou para o que ele disse a respeito da repórter e etc. É interessante isso. O Brasil, a gente fica. Eu faço muito esforço para não acreditar que o Brasil realmente é o país da piada pronta, dos desenganos, das coisas que nunca se batem. Você estava falando para mim aí que já era essa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, mas que já está sendo chamada de a CPI dos memes, né? CPI dos memes, porque assim, me Tem parece muito que a CPI está voltada exclusivamente para um grupo, né? Um grupo de pessoas que militam muito nas redes sociais, e o pessoal apelidou de CPI dos memes, né? E aí você tem essa CPI que ela é, como você bem frisou, como você bem colocou, uma CPI que é criada com uma finalidade muito específica, e de repente este detalhe que o rapaz revela sobre ela, né, parece que ocupa agora o holofote principal, né? E aí de repente, o que se gera depois disso, né? E vinha a fala do presidente e já se junta a isso e se esquece que isso tudo aconteceu a partir a partir da própria CPI, a partir da própria comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é uma palavra pesada, né? Uma palavra forte. E de repente você fica com a sensação, é difícil não ter a sensação de que no Brasil as coisas realmente elas não andam, ou tudo termina numa palhaçada, ou num mal entendido, ou nesses reveses. Parece que o Brasil é um conjunto de micronarrativas em que essas próprias micronarrativas elas entram a todo momento nesses pontos de revés, né? A gente tenta fazer uma coisa e não acontece, não, mas aí já mudou o foco para isso e coisa e tal. Aí veio a questão da fala do presidente, e que já jornalistas já estão dizendo que foi uma grande agressão. Já vi canal no YouTube falando que isso é motivo para impeachment. Meu Deus do céu. Sabe, parece um conto de Dino Buzzati, que o cara ele tá fazendo ginástica resolve fazer ginástica num prédio, e ele se pendura numa viga, e aí isso faz com que o prédio inteiro caia, né? Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? Você fica no Brasil meio sem entender o que está acontecendo de fato, né? De tanta coisa que acontece. Quer dizer, o que se quer com o Brasil mesmo? Quem leva o Brasil a sério, Marconi? Você sabe disso? É difícil, é difícil. Lembrando que nós temos como cabeças dessa CPI 2 baianos, né? São protagonistas. Nós temos o presidente da comissão parlamentar de inquérito, é o deputado Ângelo Coronel, que é daqui da região de Feira de Santana, e nós temos como relatora a também deputada Lídice da Mata, de longa trajetória na capital do estado, inclusive foi prefeita, né? Salvador. Né? A Bahia, protagonista na CPI das fake news, também conhecida como CPI dos memes. Bem, teve também a questão do presidente, que logo depois fez o trocadilho sobre o furo, porque tem uma coisa na internet, sempre houve, mas com a internet e a invasão que a internet tem em todos os lares, na vida de todo mundo o tempo inteiro, tem uma coisa assim, que a internet é meio um caminho sem volta, no sentido de que me parece que a repórter e o jornal Folha de São Paulo, eles podem lograr um certo êxito na justiça, o presidente poderia até se iniciar um processo de impeachment, vá lá que seja, mas assim, me parece que a história do furo ficou. Essa história aí me parece que ficou, e vai acompanhar, fala, né? Vai acompanhar, né? Vai acompanhar, e a questão do que realmente importa, da grande revelação que o River faz lá. Não, isso já ficou de escanteio, ninguém fala, né? Você Rapaz, cria uma nuvem de fumaça, e o que realmente merecia ser apurado pela CPI, que foi o fato do Hans River ter dito que fez os disparos para o presidente do Partido dos Trabalhadores na época, que hoje é deputado, ele falou isso olhando para ele cara a cara. Isso aí ninguém comenta mais. E é interessante a gente notar uma coisa,
qualquer pessoa que tem acesso ao YouTube pode ver isso que eu vou falar agora. Bom, a mídia está toda indignada, a mass media, né, o mainstream, está todo indignadão com a fala do Bolsonaro. Beleza, isso aí, tem vários vídeos sobre isso, mas no vídeo, se você for assistir o próprio vídeo em que ele solta esse trocadilho, no momento em que ele solta, como o trocadilho é uma frase de efeito humorístico, no momento em que ele fala isso, ele está falando para os próprios jornalistas, todos eles caem na risada. Bom, peraí. Na hora que o cara solta a piada, todo mundo ri. Aí aquilo vai para o ar depois, algum tempo, e aí os mesmos jornalistas agora estão indignados. Então, e por que riram se estão indignados ou estão indignados? Mas como é que é isso aí? Você pode me explicar? Porque eu realmente não sei. Me Hoje, parece que não dá para entender isso. Eu não consigo. durante a semana foi postado no Twitter várias mensagens antigas, inclusive da própria Patrícia Campos Melo, brincando com furo. Então, vários repórteres da Globo brincando com isso, que é um termo utilizado há muito tempo pela imprensa, mas eles próprios brincando com o termo, né? E agora tem um bocado de gente falando a palavra usada agora é agressão. E eu quero frisar, eu quero fazer uma pergunta, volto a fazer a mesma pergunta, fazer a mesma reflexão que talvez gere uma pergunta. Como é que se explica um fato de que o que você está falando agora aconteceu? De que os próprios jornalistas, inclusive a própria moça, fez brincadeira com o termo, juntando-se a isso, o fato de que os próprios jornalistas que estavam entrevistando o presidente na época tenham caído na risada. Como é que se explica, então, a contradição que há entre este comportamento e o que vem depois, essa agressão que houve? Então, o que houve foi uma agressão ou foi uma piada? Fica difícil de entender o que se quer exatamente, o que está acontecendo, né? Realmente o Brasil é um lugar onde você meio que não está entendendo nunca o que está acontecendo. Né? Foi uma piada, agora é uma agressão? O que é? É uma piada ou uma agressão? Não, eu realmente estou mais perdido que cego em tiro. Essa é uma pergunta que a gente está se fazendo aqui, a gente compartilha com os nossos ouvintes, né? Foi piada ou agressão? Mudando de assunto, mas não mudando de drama, vamos falar aqui que no dia 9 de fevereiro, o ex-policial do BOPE, Adriano da Nóbrega, foi morto em troca de tiros com a polícia no município de Esplanada, Bahia. Adriano é acusado de vários crimes e de um suposto envolvimento com filhos do presidente da República. Por enquanto, a versão oficial sobre o crime ainda não saiu, mas há acusações para todos os lados, todo mundo se acusando. A imprensa acusa a família do presidente de envolvimento com milícias, ao passo que os bolsonaros se defendem acusando o governo baiano de queima de arquivo. Treta, muita treta. Mais uma vez, você não sabe mesmo o que está acontecendo. Olha bem, veja bem o Brasil. Um sujeito encontrado morto na Bahia. Desse fato, então, aí agora a família do presidente e o governador do estado da Bahia, né, pessoas de alta instância, começam uma verdadeira guerra, né? E aí, isso a partir de um cadáver, né, encontrado. E isso. A versão oficial ainda está sendo procurada, né? Eu acho que no Brasil, na história do Brasil, acho que muitas versões oficiais estão sendo procuradas, acho que não foram achadas e talvez não sejam nunca, né? Você lembra, por exemplo, o PC Farias, me vem aqui agora na cabeça, que até hoje a conclusão que se tirou é que não tem conclusão. Ninguém sabe quem matou o cara. Até hoje, quantos anos tem isso? Isso deve ter uns 27. A perícia atestou que os tiros foram dados a distância de 1,5 metro. O filho do presidente, o deputado Flávio Bolsonaro, colocou um vídeo no Twitter mostrando certas incongruências com o corpo, o levantamento do corpo no IML da Bahia. O governador da Bahia, Rui Costa, ontem mesmo falou que aquele corpo não pertencia, não é o de Adriano da Nóbrega, enfim, cara... já teve essa declaração? Isso aí é novidade. O governador falou ontem que aquele vídeo não corresponde à verdade. O vídeo colocado pelo filho do presidente Jair Bolsonaro não é o do miliciano, o ex-policial do BOPE, Adriano da Nóbrega. Então, é muito imbróglio. Rapaz, é difícil respirar no Brasil.
É Olha, se difícil. você quer viver altas emoções, se tiver algum ouvinte aí que esteja fora do país e que compreenda a língua portuguesa, ó, você quer viver fortes emoções, venha para cá. Este é o lugar. Nesse ínterim, quando o rapaz foi assassinado, quando o rapaz trocou tiros, né, com a polícia e acabou sendo alvejado, a família do rapaz pediu para que o corpo fosse cremado, foi negado pela Justiça da Bahia. O presidente pediu uma perícia no corpo isenta, ou seja, sugerindo que havia problemas na perícia. Enfim, tudo isso acontece, a gente fala que parece que a gente está contando uma história, que se a gente fosse ler num romance seria de 500 páginas, nós estamos falando do dia 9 para o dia 21. Nós estamos falando aí de Exatamente. 12 dias. 12 dias, tudo pode acontecer no Brasil, né? E de qualquer natureza. E a gente tem uma sensação desagradável de que as coisas não se assentam, não se explicam, e que parece que um escândalo vai alimentando o outro, um episódio vai gerando o outro. Parece que é uma coisa que é preciso, esse tipo de coisa, esse tipo de mecânica factual é preciso que sempre haja, né? Não é Porque possível. tem uma coisa interessante nisso que você está falando, porque assim, nós estamos falando dessa série de acontecimentos em 2, 3 semanas, mas tão logo elas sejam esclarecidas, né, de uma forma ou de outra, já é criado um outro imbróglio no dia seguinte. Então é como se a meta não fosse tornar claras todas essas questões que nós falamos aqui, e sim criar sempre problemas, né? Ficar uma narrativa eterna de problemas. Será que a gente se tornou um povo viciado nisso? Será que é Será? isso que acontece? É uma pergunta que fica no ar, né? Será que a gente se Exatamente. tornou viciado em não resolver as coisas para que assim a gente encontre um motivo para respirar? Será que o nosso motivo de respirar gravita em torno de um problemão que dá no outro, que gera outro, e que de uma dúvida que vai para uma incerteza, da incerteza que vai para uma indecisão que vai. E a gente meio que fica ao largo da verdade, né? Fica meio que É. tangenciando. É uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Muito, muito mesmo. Bem, em meio a isso tudo, partindo para o campo político propriamente dito, respirado em Brasília, a gente parece que está vivendo uma tentativa de parlamentarismo branco, né? Parece que o Congresso quer tomar rédea da agenda e das decisões do país, deixando o presidente e sua equipe como bibelôs, né? como seres decorativos do poder. Então, em meio à cerimônia de troca de bandeiras em Brasília, vazou um áudio do homem forte do governo Bolsonaro, o general Heleno, dizendo, abre aspas, não podemos aceitar a chantagem daqueles caras. E soltou um palavrão aí. Pip. O general assumiu toda a responsabilidade da fala, afirmando que se referia à fome de certos deputados em abocanhar fatias do orçamento participativo, que hoje, Joaquim, gira em torno da bagatela, sabe de quanto? Diga 30 aí. bilhões. Ura Bi. lá! É muita grana, meu amigo. É muita grana. É E muita grana. aí, prontamente, o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, chamou o general Heleno de pouco democrático, né? De um homem que não preza pelo diálogo, e desafiou o general dizendo que quando o Congresso votou o aumento dos militares de reserva, ele não disse que o Congresso era chantagista. Confusão de novo. Olha, não, e olha só a sequência bizarra de acontecimentos que você só pode ver no Brasil, de novo. A gente tem aí, como você mesmo muito bem colocou, evidencia-se provavelmente, podemos dizer quase que com certeza por essa fala do general, essa tentativa de parlamentarismo branco, esse lobby, ou que nome você queira dar. E como é que isso chegou a público? Por um áudio vazado numa cerimônia que o general soltou lá, inclusive conversando com alguém mesmo assim de proximidade, tanto que ele solta lá o palavrão e coisa e tal. Como é que a gente sabe disso? Porque o general, num áudio que foi vazado, deixou
deixou isso aí, deixou essa informação, soltou essa informação, porque por acaso foi vazado. Aí esse áudio vaza, chega aos ouvidos do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados ataca um cara do alto escalão no governo e dizendo que quando ele queria uma coisa ele não tratou assim, e aí entra numa briga desgraçada e uma baixaria e vai e acontece. Você está entendendo, Marconi? Como se dá a sequência das coisas? É difícil, cara. É difícil. Muito complicado. Umas coisas se dão aqui, né? É difícil, sobretudo, se pensarmos nas demandas que temos, né, que enfrentar. Nas demandas de desemprego, exato, falta de saneamento, muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo, e fica difícil, ou quiçá impossível, pensar até numa palavrinha chamada futuro. Como traçar, como pensar, como ser brasileiro, como ser um cidadão brasileiro que consiga, inclusive na esfera individual, planejar a sua vida no futuro. Ou seja, no futuro eu quero estar no meu país e eu vou poder fazer isso e aquilo, mas como eu vou poder fazer isso se eu olho para o caos do cotidiano, e dentro do caos do cotidiano, que é gerado por um país que não funciona há muito tempo, dentro desse caos do cotidiano está essa sequência bizarra de eventos que um leva ao outro, e você, de modo que o brasileiro ele fica completamente assim, sabe? Sim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que nós vamos, né? Esse sentimento de que, poxa, para onde é que eu vou mesmo, de onde é que eu vim, ele parece que é uma coisa que é perene em nós, né? Eu não queria que fosse, mas tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que sim, que a gente continua perdido, né? Enquanto nação. E o que é que você acha? E o que é que você acha de resolver problemas passando o trator por cima de outras pessoas? No caso do Brasil, resolver o problema passando o contrator por cima não é uma expressão, né? Você está falando de algo literal. Essa expressão. Você não usou uma figura de linguagem, você usou uma expressão de ordem literal. Não. O que aconteceu no Ceará, Marco? Me diga aí. Vamos saber. Na cidade de Sobral, no Ceará, o senador licenciado Cid Gomes, irmão do eterno candidato à presidência Ciro Gomes, resolveu acabar com o aquartelamento de policiais militares em greve com o uso de uma retroescavadeira. Isso mesmo. O senador literalmente tentou passar por cima da tropa quando foi parado a tiros. Nas redes sociais, alguns apontam um sinal trocado de nossos tempos, né? A direita defendendo grevistas, no caso a direita sendo a favor do tiro dado pelos PMs aquartelados, e a esquerda tratorando grevistas, né? Uma pauta tão cara para eles, né? Que confusão, né? Outra confusão. E vendo sobre esse evento, né? Estava vendo algumas coisas no YouTube, porque como foi hoje com o celular, todo mundo filma tudo de diversos ângulos, né? E aí tinha um jornalista chamando a atenção para o seguinte, eu nunca tinha reparado, ele fala uma coisa assustadora, e as imagens demonstram o que ele fala. Ele fala assim, olha, comece a observar que enquanto ele está empurrando o bagulho lá para derrubar todo mundo, com criança pelo meio, com mulher pelo meio, com todo mundo pelo meio, e quando ele está tentando fazer isso, estranhamente, algumas pessoas que estão ao redor dele ali, apoiando aparentemente, tem que rir, cara, desculpa, cara. Curiosamente, alguns caras começam a trocar de camisa e começam a vestir camisas de cor amarela. Eu vi esse vídeo também. Eu vi. Então, rapaz, me explica isso aí, Marconi. Você é um cara eu queria entender também, né? Por que o amarelo? Por que o amarelo? Olha só, o cara, vamos lá, vamos acabar de maneira pacífica com isso. A esquerda, o representante da esquerda vai em cima dos grevistas e vá. Aí vem no meio disso, os caras trocam de camisa para camisas, não camisas vermelhas, interessante, né? O que seria usual, né? Mas camisas amarelas, né? Parece que alguém estava querendo passar a conta, né, para outra pessoa, mas tudo bem. Aí, no meio disso, o cara leva 2 balaços. E, como se não bastasse, outro fato na sequência, o sujeito lá, o Cid Gomes, que levou os balaços, já fez live do hospital
com o médico que supostamente o teria curado, atendido, elogiando o médico, e aproveita para fazer um discursozinho, né? Faz um Sim, palanquezinho, um mini sim, palanque dentro do hospital, dizendo, sim. olha, eu queria agradecer ao hospital tal, aqui de Sobral, e quero dizer que isso foi muito bem tratado e que este hospital se iguala a qualquer um aí de ponta do mundo. Quer dizer, o Sim. cara escapou ali fedendo, né? Há quem diga que aquilo ali foi montado, etc. Eu não sei, eu não tenho autoridade para dizer isso, não posso ser leviano. Tendo acontecido ou não, é que, acreditando que ele realmente tenha escapado fedendo, vamos dizer assim, o cara usa isso aí como palanque político. Olha a sequência das coisas, como é impressionante. Né? E para não perderem a viagem, porque não sei, se falta água na minha casa, a culpa é de Bolsonaro, se chove, a culpa é de Bolsonaro. Para não perderem a viagem, estão dizendo que o motim e a confusão com tiro, com retroescavadeira, é uma espécie de tenentismo que Bolsonaro está implantando nas polícias para que haja uma revolta, uma revolução militar surgida a partir da... Bom, tudo isso a gente tem lido, né? Tudo isso. Isso é estampado em jornais e tal. Assim. Quer dizer, é uma crise doméstica. A crise é da cidade de Sobral, do estado do Ceará. É uma crise doméstica. Que não é a primeira vez que sofre com isso. Há muito pouco tempo atrás, meses atrás, teve uma onda de violência terrível, foi preciso haver uma intervenção, é preciso lembrar disso. No mesmo Ceará. Né? No mesmo Ceará. É uma crise doméstica no qual prontamente o governo mandou a Força Nacional. O Ceará, que assim é tão decantado em verso e prosa pelo irmão do Ciro, pelo próprio Ciro Gomes, pelo irmão do Ciro Gomes, segundo ele, a melhor educação do Brasil está lá, a melhor segurança. Né? Então, no mesmo Ceará, então, tem dois Cearás aí, tem o dos irmãos Gomes e tem o Ceará das pessoas que vão lá no YouTube comentando assim, olha, isso aí é uma mentira, nós estamos aqui muito mal de saúde, nossa educação é terrível, nosso estado está passando por uma situação... Mas, enfim, mesmo as pessoas dizendo isso, mesmo as pessoas nos chamando para a realidade, já tem até gente aí falando que quem criou tudo isso foi um vereador bolsonarista, né? Dentro dessa tese que você falou aí atrás, a qual você fez referência. Ele foi expulso do partido Solidariedade agora, à noite. O vereador que fazia parte que estava no motim, ele acabou de ser expulso agora à noite do partido. Já teve até ex-presidenta, né, segundo alguns gostam de insistir nessa forma, já tem até ex-presidenta que de repente aparece agora, né, dizendo, corroborando isso, inclusive. Não, a culpa é do Bolsonaro, tá claro. Então ela aparece de repente, né? Olha eu aqui, eu não sumi. E aí aproveita para fazer o seu palanque também. Né? Olha a sucessão bizarra de eventos em que se configura o Brasil. Né? É uma coisa muito complicada. Muito complicada. O palanque antigamente, ele era feito a partir da exaltação das qualidades dos homens e das mulheres, né, políticos. Então, hoje em dia, o palanque é feito em cima do caos, né? Eu passo uma escavadeira, tento passar uma escavadeira em cima de seres humanos, e isso se transforma num palanque, né? E aí, quer dizer, uma coisa extremamente nefasta. Nefasta, mórbida, doentia. Porque aí você apaga a gravidade da coisa. Então, olha só, aconteceu tudo isso, mas olha, onde é que eu queria chegar? Eu queria fazer, dos meus tiros que eu levei aqui, um palanque, né? Um momento oportuníssimo para dizer, olha, realmente eu estou com a verdade, o lado de lá é sempre ruim, eu sou sempre o lado bom. Isso é de uma morbidez, para não usar uma outra palavra, sabe? Isso é de uma coisa tão doentia que fica difícil engolir isso aí, né? Esse tipo de atitude, né? É muito difícil. Tem certos cinismos que aparecem de vez em quando e são muito difíceis do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista psíquico normal.
aceitar como uma coisa regular. É muito Verdade, complicado. verdade. É muito complicado. Né? A Isso, gente, sim, sim, não, pode continuar. a gente se sente assim, meio na obrigação de pedir até desculpas para o ouvinte, porque realmente foram 4 assuntos bem cavernosos, mas eu sinto informar ao ouvinte, se ele estiver no Brasil, esse é o país em que você vive. Então, assim, a gente pede Sim. desculpa, mas esclarecendo que foram fatos que ocorreram aí, não é em um mês, é em menos de 2 semanas. Nós estamos vivendo todas essas situações, e não duvide se na próxima tivermos outra ou outras piores, né, Joaquim? Graças à realidade brasileira, os inatuais de hoje teve que ser bastante atual, né? Exatamente, exatamente. Porque Tivemos nós não que podemos atualizar os inatuais. a agenda, né? Exatamente. Né? Para dar uma pitada de inatualidade, se você me Sim. permitir, peço licença aos Opa, ouvintes também, vamos lá. baseado em algum desses eventos e, sobretudo, nesse último, sobre o que discutimos aqui, né, a tratoração promovida ali pelo ilustre senador, para dar um toque de inatualidade, eu trouxe um dos autores que, para mim, está entre os mais inatuais de todos os tempos, pelo que diz e como disse. Que é uma frasezinha de Dostoiévski, que está lá no seu Os Irmãos Karamazov, né, no seu último romance. É uma frase muito curta, se Vamos você a me ela. permite, gostaria de dizer, Claro, para que a gente vá deve. dormir pensando, para que a gente vá dormir pensando nela e volto a dizer o que uma vez disse aí alguns programas atrás, né? Há uma frase na internet que circula que eu acho muito interessante, que é entendedores entenderão, né? É muito simples, ela diz assim, na maioria dos casos, as pessoas, inclusive os facínoras, são muito mais ingênuas e simples do que costumamos achar. Aliás, nós também. E, a, e, Isso. e assim eu Muito, que muito, muito atual para o nosso momento. é um livro que foi Extremamente escrito, atual para o nosso momento. exatamente, um livro que foi escrito há mais ou menos 130 anos, né? Só para frisar isso aí. E 130 anos somente. foi o meu jeito de não deixar o nosso programa não tão gritantemente atual assim, né? E fazer um Ótimo, pouquinho maravilha. de jus ao nome do nosso podcast. Mas eu faço coro ao que você disse ao nosso ouvinte aí. Eu também peço desculpas, se é que as devemos, mas há certas coisas sobre as quais você não tem como não falar, né? É Não dá. verdade, Não dá. é E verdade. fica o medo, fica o receio que você também já externalizou. Eu também externalizo e compactuo com você. Fica o medo, o terror, o pavor de saber aí o que é que vem nos próximos dias, Só né? nos resta pedir a Deus para ter misericórdia por nós. Sim, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Não há É outra verdade, é a fazer. verdade. Joaquim, eu queria agradecer a você por estar com a gente aqui, né, nessa edição extraordinária. Hoje, vou falar para o nosso ouvinte, é o dia 21/2, 21 de fevereiro, nós estamos por volta de 22 horas, e estamos aqui porque, né, nos sentimos assim meio incomodados com tanta coisa acontecendo. Estamos, estamos falando de todas essas micro, macro tragédias numa sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval, exatamente. Então, Não poderia ser. vamos reiterar mais uma vez que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Mais Amém. uma vez. Amém. Então, Mais muito uma vez. obrigado, Joaquim. Muito obrigado a você, ouvinte. Esse foi o Inatuais número 6. Espero que você tenha gostado. A gente está preparando mais 1 ou 2 episódios sobre a série, para a série sobre modernidade, mas voltaremos, né, Joaquim, a qualquer momento, em horário extraordinário. A que vontade eu sempre tive de dizer essa frase, rapaz. E agora eu estou dizendo, voltaremos a qualquer momento em horário extraordinário. Que maravilha. Nossa, dependendo do que diga Obrigado, a realidade. Joaquim. Eu que agradeço, Marcon. Um forte abraço para ti. Forte Eu também te agradeço abraço. muito.
Agradeço aos Ah, nossos fiéis, queridos e pacientes ouvintes também. muito obrigado. Até o próximo Inatuais número 7. Um abraço, boa noite.